Meu nome é Jéssica Faustino, sou contadora, especialista na área da construção civil e sou o CEO da Faus Assessoria Contábil. Se você está aqui nesse canal, saiba que aqui temos conteúdos sobre a área da construção civil e incorporadora, conteúdos relacionados a tributos, contabilidade, reduções de INSS e obra e reduções de impostos. Hoje vamos falar sobre como reduzir o INSS e obra. Que existe o INSS de obra, muitos construtores e pessoas físicas que constroem já conhecem. Sabem também que é um tributo bem alto e que encarece muito a construção. Mas você sabia que tem como reduzir o INSS da sua obra? Bom, hoje vamos entender como é feito o cálculo para saber qual o valor do INSS da sua obra e também entender como é que consegue reduzir até 50%, 70% ou às vezes até 90% do seu INSS. Na construção civil, a gente precisa ter a cessão de mão de obra para fazer a construção daquela casa, daquela incorporação, de um galpão, uma casa unifamiliar, multifamiliar. Então é necessário se ter a cessão de mão de obra para isso. Seja ela de MEI, autônomos, CLT e prestadores de serviços ao todo. E é através dessa mão de obra que recolhemos o INSS, que ele é justamente uma contribuição previdenciária que tanto tem a parte patronal como a parte do segurado. Quando falamos de uma construção feita por uma pessoa física, onde ela contrata a mão de obra, quando ela contrata um autônomo ou um MEI, ou uma outra pessoa física em si, ela não tem a parte do segurado, porque é uma pessoa física que está recolhendo ali o tributo. Então, a previdência privada, ela vai cobrar apenas a parte do empregador, que é a parte patronal, que seria os 20%. Quando se trata de uma pessoa jurídica contratando uma outra pessoa física, né, aí se tem a parte do segurado, que seria os 11%, né? Ou dependendo ali da tabela progressiva. O que acontece às vezes é que quando uma pessoa física contrata uma outra pessoa física, ela acha que aquele autônomo ou pessoa física que recolhe o seu carnê ali do INSS, ela já está contribuindo com a sua obra, com a obra que ele ali está trabalhando, mas não é bem assim, certo? Quando você é pessoa física que contrata uma outra pessoa física, tem que tomar o cuidado que existe ali a obrigatoriedade de se recolher o valor da empresa, do empregador, ok? Bom, tratando desse assunto inicial, vamos saber agora como é feito o cálculo para se chegar a RMT, que é o valor da mão de obra, certo? Que a Receita Federal cobra. Então, se você for lá no Cero, que é onde faz o cálculo para a aferição da sua obra, para poder regularizá-la perante a Receita Federal, você vai ver que vai ter este cálculo, que ele vai dar um valor ali 100%, o valor cheio da sua obra. Bom, aqui é uma simulação de uma obra unifamiliar, uma obra nova, onde eu vou mostrar para vocês o cálculo, como é que chega no 100% do valor da Receita Federal. Aqui temos uma área de construção de 246 metros quadrados e uma equivalência de construção de 89%, que dá 219 metros quadrados. A Receita Federal, ela considera para áreas até 1.000 metros quadrados uma equivalência de 89%, certo? Da área construída de uma casa unifamiliar. Então, a gente tem uma metragem de construção para cálculo de 219 metros quadrados. E temos um VAL. Esse VAL, ele é o valor por metro quadrado da Receita Federal. Esse VAL, ele é por estado. Então, tem estado que é mais barato e tem estado que é mais caro. Devemos usar este VAL quando vamos fazer o cálculo da aferição desta obra, certo? Então, usamos o metro quadrado vezes o VAL, então chegamos a um custo de R$554 mil. Este é o custo que a Receita Federal, através da aferição direta, chega. Então veja que às vezes sai muito mais caro, porque dependendo o valor do seu metro quadrado seria menor ou às vezes até maior, mas muitas vezes é menor. E com isso chegamos a RMT, que seria de R$110 mil, certo? Então veja que com essa mão de obra de R$110 mil, nós chegamos a um INSS a pagar através da aferição indireta de 36,8%, que daria mais ou menos uns R$40 mil. Então veja que de repente você olhando este valor ali na aferição da Receita Federal, você pode levar um susto e ver que é um valor muito significativo, que algumas vezes você nem está
preparado para ter este custo, certo? Aí vou mostrar para vocês agora um exemplo de como ficaria o valor da mão de obra desta construção com as reduções. Então eu tenho aqui, né, deu os R$110 mil de RMT, seria a mão de obra, só que eu tenho um fator social que a Receita Federal já nos dá para obras de pessoas físicas, que seria de 55% para este caso aqui de uma casa unifamiliar neste tipo de metro quadrado, que chegaria a R$60 mil de mão de obra. Porém, nós também conseguimos fazer uma redução de mais 50%, porque casas até 350 metros quadrados unifamiliar, conseguimos uma redução em cima do fator social de 50%. Então veja, a mão de obra de R$110 mil cai para R$30 mil. E assim, aplicamos os 36,8% ou através de uma análise, conseguimos uma redução ainda significativa, porque vamos analisar os tipos de mão de obra, que, como eu disse, tem CLT, autônomos, MEI e prestadores de serviço. Então, autônomos e MEI conseguimos, ao invés de recolher 36,8% dessa mão de obra, apenas 20%, porque estamos falando de pessoa física recolhendo de uma outra pessoa física. Então, veja que este valor é um valor bem alto, né? Então, você chegando lá, olhando essa aferição, você dando de cara com este valor, você vai falar, meu Deus do céu, não estava preparado para este custo, né? Mas calma, tem como você reduzir este valor em 50%, em 70%. Neste caso que estamos trazendo aqui, a gente consegue reduzir este valor em 50%, né? Porque é uma obra unifamiliar de uma metragem abaixo de 350 metros quadrados, e aí a gente consegue fazer uma redução significativa. Como seria essa redução, Jéssica? Bom, a gente consegue fazer a redução através de um planejamento, analisando qual tipo de mão de obra que você já tem alocado na sua construção, dependendo. A mão de obra MEI ou autônoma é mais barato, porque reduziria este valor para 20%, em vez de 36,8%, né, de recolhimento. E também a gente conseguiria fazer a declaração retroativa do período da sua obra do início até o fim, né, levando em consideração que a gente tem até 50% para recolher da sua mão de obra. Então, fazendo este recolhimento, alocando corretamente a mão de obra, os recolhimentos do INSS já feito, a gente consegue esta redução. Mas tudo isso é necessário alocar a mão de obra no CNO corretamente, analisar as notas fiscais de material de concreto usinado, de material pré-moldado, pré-fabricado. Conseguimos analisar qual o tipo de mão de obra que já foi utilizado e se ainda não teve a alocação correta da mão de obra, fazer a contratação correta de MEI ou autônomo nessa construção, para que a gente consiga obter toda esta redução aqui informada. Então, se for tratado corretamente as informações, como aqui eu estou te falando, a gente consegue sim ter a redução. E para isso é importante justamente você contar com alguém que entenda, que conheça a legislação e que consiga alocar, né, fazer esse tratamento da sua obra corretamente. Senão, infelizmente, você vai pagar R$40 mil de INSS ao invés de pagar, por exemplo, chutando uns R$10 mil. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente e se inscreva. E até mais!